Bom, gente, para finalizar essa série de potências europeias, a gente vai terminar com o Reino Unido. Só que para entender o que é o Reino Unido, a gente tem que diferenciar de alguns outros termos. É o que a gente vai tentar fazer agora. Para isso, eu vou exibir uma busca aqui na internet, tá? Aqui, que é um site que eu achei, que tenta explicar algumas diferenças dessas nomenclaturas. Existe a Inglaterra. A Inglaterra é um país que tem como capital Londres, é lá onde mora a rainha, né? A rainha Elizabeth. A Inglaterra é o principal país do Reino Unido, é a sede do reino, né? Só que é mais um país do Reino Unido, tá? Aí existe a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é a ilha da Bretanha, que é composta por três países. Daí o termo Grã-Bretanha, tá? Além da Inglaterra, você tem a Escócia e o País de Gales. O que é que acontece? Grã-Bretanha é um nome geográfico que está relacionado ao local que a gente chama de Grã-Bretanha, né? Que é a ilha de Bretanha, que é composta por três países. Eu vou colocar a imagem aqui para a gente ver. E a imagem vai ter essa diferençazinha, tá? Só um momento. Aqui. Bom, repare. Aqui você tem a Inglaterra, que é o país mais poderoso e a sede do reino, que faz parte dessa ilha aqui, que a gente chama de Grã-Bretanha, porque ela é composta por três países, além da Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. Só que, além desses três países, existe esse país aqui chamado Irlanda do Norte, que está na ilha da Irlanda, que é vizinha, né, da ilha da Grã-Bretanha. A Irlanda do Norte reconhece a Rainha Elizabeth como sua rainha. Só que aqui tem um problema. Existe outra parte chamada Irlanda, que em 1923 ela proclamou sua independência e deixou de reconhecer a Rainha Elizabeth como a sua rainha, né? Então, qual é a diferença? A Inglaterra é um país que é a sede do Reino Unido. Você tem a Grã-Bretanha, que é a questão geográfica, que é essa ilha que a gente chama de Grã-Bretanha, que possui três países que reconhecem a Rainha Elizabeth como sua rainha. País de Gales, já falado Inglaterra, e Escócia. Só que aí também você tem o Reino Unido, que aí inclui a Irlanda do Norte, que faz parte geograficamente da ilha vizinha, que é conhecida como Irlanda. Só que tem uma parte dessa ilha da Irlanda que não reconhece a Rainha Elizabeth como sua rainha, que é a chamada Irlanda Eire, ou República da Irlanda. A Irlanda do Norte reconhece a Rainha Elizabeth como a sua rainha. Só que aí tem uma questão que é o seguinte: a Rainha Elizabeth, ela não tem muito poder político. Ela tem quase nenhum poder político. Ela é mais simbólica. Ela é o símbolo do que é o Reino Unido. É um símbolo nacional histórico. Na hora de você perguntar o que faz um inglês se reconhecer como um cara que pertence ao Reino Unido, ele fala, porque eu sou governado por uma rainha. Só que a rainha manda pouco na vida dele, ou quase nada na vida dele. Apenas o fato de que parte do imposto que ele paga vai para manter o luxo da rainha. Mas assim, a rainha não tem nenhum poder político. A rainha não pode falar assim, tem que ser assim, e aí as coisas vão ser do jeito que ela acha. Não. Desde a Revolução Inglesa, que vocês viram lá em história, no século no fim na segunda metade do século XVII, que a rainha perdeu, a coroa perdeu o poder político, né? Tanto que cada local desse aqui, do Reino Unido, possui seu próprio parlamento, que possui seu primeiro-ministro, e aí estes sim possuem o poder político
que faz com que a Escócia tenha interesses diferentes da Inglaterra, assim como tem interesses diferentes do país de Gales, tá? Você tem ainda um outro detalhe que complica mais ainda essa salada. Porque a Inglaterra, historicamente, ou o Reino Unido, historicamente, foi um país colonizador. E por ter sido um país colonizador, eles colonizaram, óbvio, locais em grande parte do mundo. E aí qual é o problema? Existem as dependências da coroa britânica, que são ilhas próximas ali à Grã-Bretanha, que pertencem à coroa britânica. Aí você tem a ilha do Canal e a ilha de Maine. Mas aí também você tem a Commonwealth, que é traduzido como Comunidade das Nações. São 16 monarquias constitucionais parlamentaristas que possuem o Reino Unido como chefe de Estado simbólico. Ou seja, são países que são que os seus moradores são súditos da Rainha Elizabeth. Só que eles têm sua própria forma de governar, tal qual os países do Reino Unido. Né? Se chama Commonwealth porque eles não são pertencentes ao Reino Unido original, que é lá as ilhas da Irlanda e da Grã-Bretanha, mas que foram colonizados pela coroa britânica e pelo governo inglês. Né? Só que aí, esses proclamaram sua independência, adotaram governos próprios, ainda que continuaram a aceitar a Rainha Elizabeth como essa espécie de chefe simbólica. Mas no sentido de falar, sim, a gente pertence ao reino, a gente de alguma forma é uma monarquia, a Rainha Elizabeth é nossa rainha, mas ela não manda nada não. Aí você tem países como Austrália, Canadá, Jamaica, Nova Zelândia, entre outros, né? Além do próprio Reino Unido, que tem como capital Londres. Então, esses são países que formam uma espécie de comunidade que reconhece a Rainha Elizabeth como a sua chefe simbólica, mas que tem seus interesses próprios e seu governo próprio. Como é que a gente percebe isso, por exemplo, de que um país é parte dessa Commonwealth? É só você ver a bandeira da Austrália e da Nova Zelândia. Deixa eu botar aqui mesmo. Essa é a bandeira da Austrália. E na bandeira da Austrália você vê o quê? A bandeira do Reino Unido. A bandeira do Reino Unido, esta que a gente vai ver, basicamente simboliza a união daqueles países da Grã-Bretanha. Tá? Nova Zelândia. Praticamente a mesma bandeira, só muda a cor das estrelas e o formato das estrelas. E olha aqui, ó. Bandeira do Reino Unido. A gente vê alguns aqui. A bandeira do Reino Unido, perdão, foi adotada em 1606, que foi um período em que por exemplo, se juntou, passou a ser adotada em 1616, quando a Escócia se juntou à Inglaterra sob a égide de um mesmo rei, né? Então aqui, essa é a cruz, ai, fugiu aqui da cabeça, que representa a Inglaterra, e essa é a cruz de Santo André, que representa a Escócia. Juntando elas, essa é a Union Flag. E quando a Irlanda também entrou no bolo em 1801, a Union Flag. Né? Espero que... É difícil mesmo, gente. É confuso. Até hoje eu me bato com essas questões, mas espero que vocês tenham pegado o xiste. Pois é esse Reino Unido que, com a Revolução Industrial no século XIX, se tornou o país mais rico daquele período. Porém, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, esse título passou-se para os Estados Unidos, antiga colônia do Reino Unido, inclusive. E o Reino Unido também ficou envolvido de forma bastante direta na Segunda Guerra Mundial e, por conta disso, também foi bastante destruído. Sendo bastante destruído, esse país também teve que ter a ajuda dos Estados Unidos também. Naquela velha coisa do Plano Marshall que a gente viu já anteriormente. Beleza. Isso fez também com que a Inglaterra recuperasse sua economia e recuperasse uma posição importante no cenário mundial, né? Dados de 2014 demonstram que o PIB da Inglaterra é de 3 trilhões, sendo que a Inglaterra se tornaria, por conta disso, o quinto mais rico do mundo, atrás dos Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Na Europa, a Inglaterra é a segunda maior economia, perdendo apenas para a Alemanha. Porém, a Inglaterra, que era a grande, digamos assim, líder do mundo no século XIX, por conta da Revolução Industrial, perdeu essa liderança, e perdeu essa liderança no sentido também de
apresentar para o mundo novidades tecnológicas. E isso fez com que a indústria britânica, apesar de hoje ainda muito forte e diversificada, perdesse destaque para a indústria dos Estados Unidos e da Alemanha, por exemplo, países mais ricos que a própria Inglaterra. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, uma forma de você ver se uma economia é robusta ou não é ver se as marcas dos produtos que estão do seu cotidiano. E aí você, no Brasil, por exemplo, e aí você pode dizer se tem muito produto inglês e não tem muito produto inglês. No Brasil não tem. Por exemplo, você tem carros no Brasil alemães, Volkswagen, franceses, Peugeot, Renault, americanos, Ford, Chevrolet. Você não tem carro britânico, né? As marcas conhecidas do Reino Unido tem a Vauxhall, que digamos seja a Chevrolet britânica do Reino Unido. Você tem a Aston Martin, né? A Bentley, que para nós são carros de luxo, né? Isso demonstra o quanto a indústria automobilística inglesa, por exemplo, não cresceu igual as dos seus vizinhos europeus, e de que a gente também não tem muito produto inglês no nosso cotidiano. A gente tem muito produto asiático, coreano, japonês, muito produto americano, principalmente americano, né? Alguns franceses e não tem muito inglês. Isso demonstra o quanto a Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, talvez não tenha crescido economicamente tal qual os seus vizinhos, ainda que por conta do Plano Marshall, se tornou um dos países mais ricos do mundo, ali entre as décadas de 1940 e 1970. Na década de 1970, como eu já disse anteriormente, se consolidou a União Europeia, que basicamente é a união dos países europeus em torno de alguns objetivos em comuns. Essa união que, por exemplo, faz com que a Europa adotasse uma moeda única na década de 1990, o euro, que acabasse com as fronteiras, basicamente, e que um cidadão da União Europeia possa circular livremente entre os países que a compõem, né? Então, não tem muito problema no cara passar ali da França para a Alemanha, por exemplo, né? Há mais problemas, por exemplo, de um cidadão passar do Brasil para o Paraguai, ou Brasil para o Uruguai, né? Para a Argentina, para o Paraguai também, mas só que o Paraguai tem aquela coisa de a fronteira ser não muito fiscalizada, e a gente sabe como é, né? Mas tem problema. Então, por exemplo, quando você traz produto do Paraguai, você tem que passar pela fronteira de forma que você não seja percebido, de forma para você não pagar as taxas. Lá na União Europeia não tem isso, né? Então são várias coisas que, tipo, se eu falar algumas características, vai demorar mais o vídeo, que fazem com que haja essa questão dessa união de forças dos países europeus, da maioria dos países, é bom destacar que não são todos, em prol de alguns interesses em comum, de umas maiores liberdades de circulação de mercadorias e pessoas, entre eles. A Inglaterra entrou na União Europeia de forma mais tardia e nunca aceitou de bom grado essa presença, porque muitos dentro da Inglaterra achavam que a presença da Inglaterra na União Europeia trazia mais prejuízos do que benefícios, né? Ainda que isso não é comprovado assim em estudos, né? Porque você participar da União Europeia, você consegue uma maior facilidade de comercializar com esses países da União Europeia. Mas, por exemplo, há essa facilidade, mas parte do imposto que é cobrado do cidadão de um país da União Europeia vai para a comunidade em geral. Então, é como se granas de ingleses pudessem ir para os outros lugares do mundo, né? Isso vai depender muito da conjuntura econômica, né? Então, tem época que a Inglaterra está boa e o resto do mundo não, e o resto da Europa não muito boa, né? Isso pode dar a interpretação de que a Inglaterra está dando dinheiro para a União Europeia. Como pode acontecer o contrário também. Então, isso não é uma coisa definitiva. Só que pessoas dentro do Reino Unido, né? Eu falo Inglaterra porque é o centro, né? Mas sempre quando eu falo Inglaterra, que eu estou falando de Reino Unido, tá, gente? Meio que discordavam da presença do Reino Unido na União Europeia. Tanto que, por exemplo, lá em 1999, quando se adotou uma moeda em comum para toda a União Europeia, que foi o euro, o Reino Unido não aceitou e continuou com a sua libra, né? E foi indo, até que em 2015, o David Cameron, que era o primeiro-ministro da Inglaterra na época, aceitou fazer um referendo para perguntar para as pessoas se as pessoas queriam ficar ou não na União Europeia. E as pessoas, por uma margem muito estreita de votação, escolheram sair da União Europeia. Percebeu-se que as cidades mais ricas, como Londres, Liverpool, Manchester,
preferiam ficar e que as cidades mais pobres ou pequenas ou mais distantes do centro econômico escolheram sair, né? Mas por 52 a 48 escolheram que a Inglaterra saísse do Reino Unido num movimento conhecido como Brexit ou Brexit. Por que Brexit ou Brexit? BR de Britain ou Britânia, exit de saída, basicamente a saída do Reino Unido ou da Grã-Bretanha da União Europeia. E isso foi consumado no ano passado, em 2020. O David Cameron era contra a saída da Inglaterra, era contra o Brexit, porque ele era de um partido mais de centro, que é o chamado Partido Trabalhista. Quando deu o resultado que os ingleses queriam sair da União Europeia, ele falou, tá, não sou eu que vou liderar isso, eu entrego meu cargo. E aí se foi feitas as eleições, nessas eleições foi eleito o Boris Johnson. Acho que para quem acompanha o jornal assim de longe, é aquele rapazinho loiro do cabelo espivitado, assim, parecendo um dos componentes do Debiloid. O Boris Johnson é um cara de direita, assim, similar ao nosso presidente atual, e ele era um dos líderes do Brexit, dessa coisa de pedir para que a Inglaterra saísse a Grã-Bretanha saísse da União Europeia, né? E nas alegações era que, porque a gente aqui está gastando mais dinheiro do que está recebendo por causa dessa nossa união com a União Europeia, coisa que não se confirma, né? Não é verdade absoluta, que a gente está recebendo muito imigrante, que isso está sendo prejudicial para o nosso país, porque estão roubando postos de trabalho do cidadão inglês mesmo, e também porque está sobrecarregando nosso sistema de saúde, né? Então, o Brexit ele é apoiado mais pelos setores conservadores da sociedade, que viam, por exemplo, que a união com a União Europeia fazia com que você perderia a sua identidade britânica em prol de uma identidade europeia, né? Então tem um componente um pouco racista ou xenófoba também o Brexit, quem apoia o Brexit, né? Até pela própria forma como o Brexit entende os imigrantes, não como pessoas a serem assimiladas pelo Reino Unido, e sim como pessoas estrangeiras que estão ocupando nosso espaço, né? O que a gente pode interpretar como uma postura racista e xenófoba. Nesse sentido, venceu o Brexit, a Inglaterra saiu, e isso fez com que todas as facilidades que o inglês tinha, como passar viajar sem nenhum problema para a Europa e demais, acabasse, e tipo, a placa dos carros eram em comum com a União Europeia, teve que mudar. Pessoas que são casadas com pessoas de países integrantes da União Europeia, agora fica a dúvida se essas pessoas vão poder continuar no Reino Unido, e entre outras coisas que um dos vídeos que eu enviei para vocês explica direitinho, tá? Então, por exemplo, o livro de vocês foi feito em 2014, se eu não me engano, ainda inclui o Reino Unido dentro da União Europeia. Hoje, 2021, isso não é mais fato, porque houve o Brexit. Mas alguns pontos que estão no livro de vocês ainda continuam, como a Inglaterra ainda ser um país que é uma potência econômica, apesar de estar passando por crises, e muita gente diz que as perdas de facilidades fiscais e econômicas que a Inglaterra tinha com o Brexit podem se perder e causando uma crise econômica na Inglaterra. Mas a Inglaterra também, ao longo desse período histórico, da fim da Segunda Guerra até hoje, ela conseguiu fazer aquele equilíbrio entre não interferir muito do Estado, não interferir muito na economia, mas garantir direitos e uma melhoria da vida do povo. Tanto que a Inglaterra tem o NHS, que é a inspiração do nosso SUS, e muitos conhecem esse sistema britânico de saúde como um dos melhores e mais democráticos do mundo. E o nosso SUS também é conhecido dessa forma, justo porque também se inspirou no NHS. Né? Então, por isso, os britânicos têm que defender o NHS, assim como a gente tem que defender o SUS. Muita gente que acham que tem que se vender tudo para a iniciativa privada tomar conta, defende, por exemplo, que o SUS fosse vendido para a iniciativa privada, assim como lá na Inglaterra, o próprio primeiro-ministro atual, o Debi Lloyd, o Boris Johnson, defendia que o NHS também pudesse ser vendido, ou que se aumentasse a participação privada nele e tudo mais.
né? Coisa que depois da pandemia, quando ele quase morreu e ele só não morreu de Covid por causa do NHS, ele falou, não, a gente tem que defender o NHS como nosso. Assim como muita gente hoje que falava mal do SUS, porque o SUS era isso, tá defendendo o SUS, porque, viva o SUS, viva o SUS. Gente que esculhambava o SUS há alguns anos atrás, né? Bando de filha da puta, mas é assim mesmo. Então, assim, o NHS é uma coisa que demonstra o quanto que o Reino Unido se preocupou com a questão da população em geral, que tentou equilibrar essa coisa de não interferência na economia e garantir direitos e uma melhoria de vida da sua população. E isso fez com que a Inglaterra também fosse um país desenvolvido em termos gerais, né? Ainda que hoje a gente tem esse problema do Brexit e também temos os problemas da crise econômica mundial que também afeta os britânicos, tá bom? Bom, acho que é isso. Acho que esse vídeo ficou um pouco maior do que eu queria, justamente porque eu tive que explicar essa questão do Brexit. Espero que esse formato de dividir em pequenas aulas ajude vocês a facilitar o acompanhamento da disciplina e até a próxima.